Olá, esse é o canal Ensino Religioso Fundamental com o professor Patrick, eu mesmo que falo com vocês. Então nós vamos continuando a nossa série de aulas. Nós estamos na aula 2 do oitavo ano do Ensino Fundamental. O nosso tema, as religiões no Brasil e no mundo. A diversidade religiosa. O mundo é formado por muitas religiões diferentes. Cada povo desenvolveu suas crenças, tradições e modos de viver sua fé. Essa diversidade mostra a riqueza cultural da humanidade. Então, gente, a gente tem que ver isso como riqueza e não como uma pobreza, algo ruim, as diferenças. Porque certos grupos, certas pessoas é, querem que somente a sua ideia, o seu grupo exista. Então, inclusive, é isso aí que é o gerador de tantos preconceitos. Mas o mundo, graças a Deus, ele é plural. As religiões ajudam a explicar a vida, o universo e o sentido da existência. Conhecer essa variedade é importante para aprender a respeitar o outro. Olha aí que interessante, né? Então, o respeito pelo outro, o conhecer o outro para respeitar o outro. As religiões do mundo, aqui a gente vê uma divisão, que com certeza um estudo, estatístico. Por exemplo, aqui a gente vê o cristianismo, ele é bem presente aqui na América, quase toda a América do Norte, Central, do Sul, ali uma parte ali da África, das regiões dos países do Sul da África, grande parte aqui da Europa, Rússia, Austrália. A gente vê o islamismo em boa parte aí de países africanos, Oriente Médio, o hinduísmo lá na Índia, o budismo no Oriente Médio não, no Extremo Oriente. Também tem a presença aí dos judeus, do judaísmo, religiões chinesas, coreanas, shintoísmo. São várias religiões existentes no mundo. As principais religiões do mundo. Entre as religiões mais praticadas estão o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo e o judaísmo. Né? Na realidade, esses sim, claro, entra outros também, entra, a gente pode dizer aí o shintoísmo, jainismo, sikhismo, entendeu? São várias religiões. O cristianismo é o maior grupo religioso do planeta. O islamismo também tem milhões de seguidores em vários países. O hinduísmo e o budismo estão presentes na Ásia, em todos os lugares, mas principalmente na Ásia. Cada uma possui rituais e livros sagrados próprios. Então, por exemplo, o cristianismo possui a Bíblia, os judeus a Torá, os islâmicos o Alcorão, o Tripitaka lá dos budistas. Cada um tem seu ritual, sua forma de ver o mundo, suas tradições. A gente vê aqui, um pingente, ele representando aí, ó, o islamismo, o judaísmo, a estrela de Davi, a roda, do budismo, o símbolo aqui do hinduísmo, o cristianismo, a cruz. As religiões no Brasil. O Brasil é um dos países mais religiosos do mundo. Aqui convivem diversas crenças de forma relativamente pacífica. Entendeu? A maior parte da população é cristã, incluindo católicos e evangélicos. Eu falo de uma maneira pacífica, não existe guerra aqui no Brasil, não existe aí atentados muito violentos, como já aconteceu em outros países, mas existe sim algumas intrigas, que a gente vai falar mais um pouquinho. Mas existem religiões indígenas, afro-brasileiras e orientais também aqui no Brasil. Principalmente as afro-brasileiras sofrem muitas perseguições, aqui no Brasil. Essa mistura faz parte da identidade cultural do nosso país. Religiões no Brasil, a gente vê aí, a gente pode citar aqui os principais, o cristianismo, principalmente o catolicismo e o protestantismo, os pentecostais. A gente pode falar aí dos espíritas, das religiões africanas. Então, e aqui no Brasil tem várias religiões, algumas com um número bem pequeno de seguidores. Por exemplo, o islamismo tem pouquíssimos seguidores aqui no Brasil, o hinduísmo também. Então, mas a realidade do Brasil, com as suas religiões. Religiões cristãs no Brasil. Então, o cristianismo é a religião mais presente no Brasil. Os católicos foram os primeiros trazidos pelos portugueses. Os evangélicos
cresceram muito nas últimas décadas. Gente, a gente pode dizer que há 50, 60 anos atrás, mais ou menos, o Brasil tinha 95% de católicos. Então, esse número hoje, em 2026, que eu estou falando, esse número de católicos, eu acho que não está chegando, está na faixa de 60%, entendeu? Então, e os evangélicos eram um grupo pequeno aqui no Brasil que cresceram muito, quase aí mais de 35%, né? Alguns falam em 40%. Ambos compartilham ensinamentos sobre Jesus Cristo. São religiões que influenciam festas, feriados e tradições brasileiras, né? Principalmente o cristianismo, né? Principalmente o catolicismo. Ok? Mas também a Páscoa, que é cristã, o Natal, né? Fazem parte das religiões cristãs. Que a gente vê a figura do Papa, o movimento de pessoas, ele provavelmente é na marcha para Jesus, né? Aqui a gente vê os católicos, 123, aqui no Brasil uma divisão, né? Católicos, 123 milhões, quase 124 milhões de católicos, 42 milhões de evangélicos, 15 milhões aí mais ou menos de pessoas sem religião, né? E demais religiões. Aí nessas demais religiões aqui entra o espiritismo, entra as religiões afro-brasileiras, budismo, shintoísmo, entendeu? Mas então a grande parte da população brasileira é formada por católicos e evangélicos. Religiões afro-brasileiras. Religiões como Candomblé e Umbanda fazem parte da cultura nacional. Elas nasceram da mistura de tradições africanas, indígenas e cristãs. Essas religiões valorizam a natureza, a ancestralidade e os orixás, que são deuses africanos. Apesar do preconceito, são muito importantes para a história do Brasil. Seus rituais, músicas e danças influenciam a cultura brasileira até hoje. Através, por exemplo, do samba, do axé, do pagode, de comidas típicas. Então, gente, de festas também, que acontecem em várias regiões aqui do Brasil. Então a gente vê aqui um grupo aqui, né, de pessoas das religiões afro-brasileiras, seja aí da Umbanda, do Candomblé. Religiões indígenas. Os povos indígenas têm crenças próprias e muito antigas. Suas religiões respeitam a terra, os rios, os animais e os espíritos da natureza. Os pajés são líderes espirituais que orientam o grupo. O pajé é um padre, um pastor, mas ele também é uma entidade política ali e uma entidade espiritual para os indígenas. Cada povo indígena, né, tem suas tradições e histórias sagradas. Essas religiões ajudam a preservar a cultura ancestral dos indígenas. Ok? Então a gente vê além da cultura as religiões indígenas. Outras religiões presentes aqui no Brasil. Além das maiores religiões, o Brasil abriga muitas outras crenças. Aqui há budistas, judeus, espíritas, muçulmanos, hinduístas, entre outros, né? A gente pode citar vários outros. Hare Krishnas, Santo Daime. Aqui, né? Então estamos falando de religiões que nasceram também no Brasil, né? Imigrantes trouxeram muitas dessas tradições. Por exemplo, os chineses, os japoneses trouxeram aí o budismo, alguns descendentes árabes trouxeram aí o islamismo, né? Mas a gente pode também, gente, por exemplo, aqui no Brasil tem muito libanês, né? Mas lembrando que o Líbano é um país assim que tem uma boa parte de, se não me engano, a maioria árabe, mas também tem um bom grupo de cristãos, né? E muitos árabes vieram sendo já cristãos católicos. Então, isso explica também, às vezes, esse número pequeno de islâmicos aqui no Brasil, porque mesmo os imigrantes árabes, boa parte deles não eram muçulmanos, entendeu? Muitos deles eram católicos, né, principalmente, ou evangélicos. E vieram para o Brasil e trouxeram, né, não trouxeram o islamismo, mas também vieram grupos de muçulmanos e que trouxeram, e aqui no Brasil tem mesquitas, tem sheiks, tem toda uma organização, né? Os hinduístas também.
A convivência entre elas, essas religiões, enriquece a cultura brasileira. Isso mostra como o Brasil é um país aberto e plural. Por exemplo, certos bairros em São Paulo, no Rio, cidades maiores, aí, existe, por exemplo, em São Paulo, existe bairros que existe convivência pacífica e harmoniosa entre judeus e muçulmanos de forma muito tranquila. Né? Um é vizinho do outro, um é vizinho de apartamento do outro, vizinho de casa, frequenta o mesmo shopping, o mesmo restaurante, entendeu? E sem problema nenhum. É, graças a Deus, né? O direito à liberdade religiosa. Ah lá, a Constituição do Brasil garante liberdade religiosa para todos. Isso significa que cada pessoa pode escolher sua religião ou não ter nenhuma. Os direitos humanos também fala disso, do direito de crença, direito de religião. Liberdade religiosa, porque o mundo é plural. Gente, é isso. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.